Olá, muito bom dia para todos. Bom dia, vamos começar mais um 3 em 1. Hoje é o jeito certo de gastar o seu dinheiro. Muito bem, eu quero começar já te contando uma história, uma pequena história que contam, né? Diz assim que um homem, né, um homem que tinha uma certa condição financeira, estava andando numa rua e ele encontrou um mendigo assim na rua e aquele dia ele estava assim com o coração muito misericordioso, benevolente, e tirou 10 reais do bolso e entregou para o mendigo. Aí o mendigo agradeceu, né? Nunca tinha recebido 10 reais de ninguém na rua, sim, era difícil. E aí o mendigo agradeceu, ele abraçou o homem e agradeceu muito, assim, com muito entusiasmo. E aí então o senhor foi embora. E o senhor foi embora e deu alguns passos, uns 20 metros depois, ele pensou assim, puxa vida, aquele mendigo ficou tão agradecido de eu ter dado aqueles 10 reais, eu vou dar mais para ele. Aí voltou e falou com o mendigo assim, olha, me dá esses 10 reais que eu te dei aí. Aí o mendigo falou, mas vou te dar o dinheiro, devolver, né? Aí ele sentiu que o mendigo ficou relutante em entregar, e aí ele não quis falar nada qual era o objetivo, né? Que ele iria dar uma nota maior, um valor maior. E aí ele falou, não, por favor, me devolva os 10 reais que eu te dei. Ele falou, tá tudo bem. O dinheiro é seu mesmo, né? Entregou, devolveu os 10 reais que o homem tinha dado. Aí o homem colocou os 10 reais na carteira e da carteira retirou 50 reais e deu para o mendigo, né? Aí o mendigo, puxa, 50 reais? Ele falou, assim, eu queria trocar os 50 reais, os 10 reais pelos 50 para você. Você ficou muito agradecido e a gratidão é sempre muito bom. E eu queria te dar esse dinheiro. E entregou para ele. Quando o homem deu meia volta assim para poder ir embora, o mendigo falou, moço, e se eu não tivesse devolvido os 10 reais para o senhor? Ele disse, eu também não te daria 50 reais, você ia perder os 50 reais. Às vezes, na nossa vida financeira, os casais agem meio assim com Deus, né? Deus dá uma bênção para eles, mas eles não querem, eles ficam relutantes em receber mais de Deus, eles não querem fazer algumas coisas com o dinheiro que Deus disse para que eles fizessem. E aí eles ficam nessa relutância, Com medo, né, de perder aquele dinheiro. Com medo de perder aquele pouquinho, e aí acaba segurando aquele pouquinho e aquele pouquinho vai embora, porque eles não agem de acordo com aquilo que Deus já estipulou que eles deveriam fazer com o seu dinheiro. Às vezes alguns casais fazem assim. E uma dessas coisas não de agir conforme Deus quer para que a gente haja com o nosso dinheiro, não sentar para calcular, para conversar sobre o dinheiro. Tem pelo menos duas coisas que os casais não gostam de sentar para conversar: sexo e dinheiro. São duas coisas assim que, à medida que a gente caminha com os casais, a gente percebe que eles não gostam muito de conversar, especialmente quando no casamento os dois trabalham fora, os dois trazem dinheiro para dentro de casa.
Especialmente neste momento, parece que eles não gostam muito de sentar para conversar e calcular a sua vida financeira. Também acontece com casais, lógico, que só o esposo ou só a esposa trabalha fora. Alguns casais não gostam também de sentar para conversar. E existem alguns motivos que eles apresentam para isso, né? O primeiro motivo, eles dizem assim, nós já somos adultos, né? Cada um sabe o que fazer com o seu dinheiro. Com o seu dinheiro, né? Como se num casamento existisse o seu dinheiro. No casamento existe o nosso dinheiro, né? Sim. E essa é uma das desculpas para não sentar para conversar. Cada um sabe lidar com o dinheiro, nós já somos adultos, aí o casal não senta, não se assenta, não conversa e faz a coisa errada. Sim. É muito comum ouvir casais que dizem que nem sabe o quanto o outro ganha. Muito estranho, né? É muito estranho. Um casamento, é um contrato, é uma associação, é o quê, né? Essa é uma das coisas um dos motivos que os casais colocam, talvez você já tenha colocado esse motivo, cada um sabe o que fazer, cada um pega uma parte aqui e sabe o que fazer, a gente precisa planejar, sentar, planejar, né? Afinal de contas, a gente deu duro o mês todo, não é possível que a lei da compensação, né? Não é possível que eu não possa usar o meu dinheiro do jeito que eu quero. Eu não vou pedir permissão para ele depois de um trabalho suado de um mês, pedir permissão ou gastar em comum acordo, né? Porque, aliás, afinal de contas eu mereço, né? Trabalhei muito. Geralmente é esse o argumento. Uma das coisas terríveis nesse caso é o machismo. O marido que trata a mulher como se fosse um bebê, como se ela não soubesse fazer conta. Aí ele pega o dinheiro, retém só com ele, né? E vai entregando para a mulher à medida que ela vai solicitando, né? Vai dizendo, olha, preciso comprar manteiga, preciso comprar feijão, preciso comprar um vestido, ou preciso comprar um sabonete. Então ele é o caixa do banco e ele vai liberando o dinheiro à medida que ela vai pedindo e assim vai tratando ela como se fosse ou uma empregada ou uma funcionária, ou como se fosse um bebê, como se ela não pudesse sentar junto com ele e os dois juntos determinarem para onde vai o seu dinheiro. A gente já conheceu casais... Isso é planejar, né? A gente conheceu casais que o marido liberava uma mesada para a mulher. Olha que coisa, né? Quando nós soubemos disso, a gente ficou assustado. Falei, mesada? A mesada a gente dá para o filho, né? Não importa o valor da mesada, mas... Mesada é para filho, não é para mulher, não é? Ele liberava uma mesada, um mensal, tinha lá faz o que você quiser com esse valor. Esse dinheiro é seu, faz o que quiser. Mas não existe uma conversa sobre o que se está gastando, né? Porque, na verdade, as pessoas estão muito mais preocupadas com o valor que se gasta ou que se poupa e não no que aquilo está sendo usado. É aquela questão, né? O filho, mãe, eu quero um brinquedo. Aí, sei lá, eu quero Eu lembro que uma vez o meu filho mais velho, há muitos anos, me pediu um Max Steel e nós demos o Max Steel. E depois ele continuou pedindo Max Steel. Eu falei, filho, mas você já não tem? Mas os meus amigos na escola, eles têm vários, cada um com acho que eles tinham uma roupa, né, uma armadura diferente, armas diferentes. Enfim, eu falei, filho, mas não há necessidade de você ter vários.
O Evangelho nos diz que nós devemos ter uma vida simples e ter aquilo que é suficiente, né? Não é aquilo que vai satisfazer os meus desejos, mas aquilo que vai satisfazer as minhas necessidades, porque nós precisamos pensar também no nosso testemunho e naqueles que precisam da nossa ajuda. Então, a questão não é tem para gastar, não, é com o que gastar, né? E quando eu te entrego uma mesada e você gasta com o que você quiser, sem a gente conversar, sem ponderar, sem fazer ponderações, eu já deixei de comprar várias coisas, não pela falta do dinheiro, mas pelas ponderações que o Marcos fez comigo em relação ao Evangelho ou qualquer outra coisa que nós tínhamos planejado e que aquilo estava saindo um pouco do foco, né? Então a questão é essa, é como usar de forma que seja não só dentro do foco, da unidade, daquilo que está sendo planejado pela família, pelo casal, mas também de acordo com aquilo que nós cremos, né? Com o Evangelho de Jesus. Se você não permite que o seu esposo ou que a sua esposa participe junto com você do controle das finanças da casa, você está permitindo que ele nunca aprenda a fazer isso. A gente aprende a mexer com dinheiro mexendo com o dinheiro, não é com planilha e nada, é a gente planejando juntos. Conversando. Né? Conversando sobre isso. Então, não existe o meu dinheiro ou o seu, é nosso dinheiro. E isso nós vamos falar agora, porque essa é a segunda desculpa que os casais dão para não sentarem, não conversarem sobre finanças, não planejarem, né? Eles dizem assim, olha, especialmente quando os dois trabalham fora, né? E cada um tem o seu salário. Eles dizem assim, cada um tem o seu dinheiro, ela faz o que ela quiser com o dela, eu faço o que eu quiser com o meu, né? A gente combina assim, ó, você paga a luz, eu pago a água, você compra o gás, eu compro a comida, A gente não conversa mais, já está determinado e pronto, cada um... Justamente, então cada um divide ali como se fosse uma empresa ou qualquer coisa do tipo, cada um tem o seu dinheiro e a gente não precisa conversar sobre isso. E sobre finanças, o ideal é que o casal converse, se não mensalmente, mas pelo menos de uma maneira regular, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, o casal pare e Nossa, a gente avalie. tem que conversar toda semana, a gente conversa, não em forma de reunião, né? Mas a gente conversa sempre, o tempo todo, porque todos os dias ou toda semana tem coisas, né, para se fazer. A questão é que, uma questão interessante é que na maioria dos nossos aconselhamentos, isso nunca é trazido como um problema para ser resolvido. Isso nunca é um conflito. Os casais estão satisfeitos vivendo dessa forma errônea que o Marcos está levantando aqui, essas questões. Eles trazem os problemas e quando nós começamos a abordar algumas questões, nós identificamos isso. Para eles está tudo bem, mas e diante de Deus? É assim? É assim que é para acontecer? Fundamentado na palavra de Deus. Tá correto? É muito comum a pessoa chegar com um problema e a gente identificar vários outros que ela nem percebeu e que ela não considera o problema, porque não existe briga nem conflito por causa disso, né? Mas a gente sabe que de acordo com a vontade de Deus para o casamento, para o casal, isso tá fora do padrão bíblico, né? Isso para eles geralmente não é um problema até que o problema surja, né? Até que as finanças comecem a serem afetadas, até que as finanças, talvez estoure o cartão ou talvez afete alguma outra área do casamento, aí sim, aí começa a dar problema. É preciso que a gente diga, olha, o dinheiro é nosso, nós vamos sentar, colocar o dinheiro aqui e aí nós vamos definir o que nós vamos fazer com o nosso dinheiro. Não é o seu dinheiro, não é o meu dinheiro. Se possível,
tenham a mesma conta no banco. Tem casais que um tem uma conta, outro tem outra conta no banco e eles nem sabem a senha um do outro. Isso não pode acontecer dentro de um casamento, não é? Afinal, eu estou casado, eu estou aliançado com ela, nós somos uma só carne. E uma só carne significa uma só conta bancária. A gente tem uma só conta bancária e nós somos responsáveis pela conta da casa, nós dois. Ah, mas a minha mulher gasta demais, a minha mulher isso, a minha mulher aquilo. Olha, sua mulher nunca vai aprender a usar o dinheiro se você não der a oportunidade dela até errar de vez em quando com relação aos gastos. É preciso ensinar isso, não é? É preciso que vocês juntem o dinheiro e juntos cresçam nisso. O casal cresce junto na administração quando ele está com um só dinheiro. E isso naturalmente é ensinado para os filhos. Né? O ambiente familiar é uma característica desse ambiente familiar. Quando as finanças são conversadas, são discutidas, são transparentes, nossa, isso é uma bênção para a família, é uma bênção para o lar. Né? Quando a conversa é transparente, é sincera, as ponderações. Nós conhecemos pessoas que têm passado por dificuldades, mas que os filhos, eles não têm sofrido com isso, porque sabem lidar com essa situação. E temos conhecido também pessoas que estão passando por dificuldades, mas que os filhos, eles não fazem parte, né? Eles tentam proteger os filhos desse assunto e tem sido muito ruim para a família, porque as crianças estão pensando que tá tudo bem, né? Ou não que não esteja tudo bem, né? Deus está no controle de todas as coisas e sustentando todas as coisas, mas os filhos, eles estão agindo como se não tivessem passando por nenhuma situação difícil na área financeira da família. E isso é errado, né? Em qualquer área. Os filhos, o problema é do casal, mas os filhos, e depois em outro momento nós vamos falar sobre isso, os filhos precisam participar dessa, não de tudo, mas eles têm que estar a par, né, do que está acontecendo. A família deve orar junto, além do casal orar junto, mas a família deve orar junto pelas questões que estão envolvendo a família toda. Uma outra desculpa muito comum é que vai dar briga. Quando discute, quando a gente começa a conversar sobre dinheiro, dá briga. Mas a gente já ouviu muito isso, esse negócio de dar briga, né? E às vezes dá briga mesmo. Às vezes dá uma discussão, mas a discussão se dá justamente porque vocês não aprenderam a conversar sobre dinheiro, a sentar, planejar e a conversar sobre o dinheiro. E outra, não aprenderam o seguinte, que quando tem lucro, o lucro é nosso. E quando tem prejuízo, o prejuízo é nosso. Né? O prejuízo não é meu, o prejuízo não é dela. Porque quando tem lucro, todo mundo quer, né? Agora, quando tem prejuízo, o outro um vai acusando o outro a respeito do prejuízo. Não, só dá briga justamente porque vocês não sentam, não planejam e não têm o costume de se assentar para discutir sobre dinheiro, para falar sobre o dinheiro. E as discussões, as brigas, geralmente são brigas bem egoístas, né? Para defender seus desejos egoístas. Tiago diz isso lá no capítulo 4. Eu quero defender aquilo que eu acho importante para investir o dinheiro. O outro também vai defender as questões. E isso também já vem de outro problema da falta de unidade e um objetivo só, caminhando num só foco, em unidade do casal. Uma vez um marido falou comigo assim, mas pastor,
O senhor não disse que eu sou o líder da casa? Sou o líder? Então, se eu sou o líder, quem tem que mexer com dinheiro sou eu. Quem vai determinar sou eu. Minha mulher não tem nada que fazer com isso, não. Minha mulher cuida da casa, né? Aquela posição. E aí a posição que não tem a ver com macheza, né? Com macho, mas machismo. Aí eu abri para ele lá em Provérbios capítulo 31, quando fala da mulher virtuosa, e fala dessa mulher administrando os bens da casa, né? E aí ele assustou, falou, meu filho, a sua mulher, apesar de você ser o líder, a sua esposa, ela participa da administração da casa, ela precisa participar disso junto com você, é incomum, não é? E ela só está dando briga mesmo no relacionamento, não é porque ela está participando, é porque vocês não estão fazendo isso juntos, não é porque você é o líder e ela não pode participar, é porque não faz junto o planejamento financeiro da casa. Sim. Uma outra desculpa que os casais dão é que nós não sabemos lidar com isso. A gente não sabe lidar com dinheiro, nós somos muito ruins disso, é melhor não reunir, porque reuniu a gente vai fazer bobagem, é melhor a gente ir pagando as contas do jeito que está mesmo. E aí, às vezes até vai pagando as contas do jeito que está, mas quando surge um imprevisto, não foi planejado. Quando as conquistas futuras não são planejadas. Aí quando o futuro chega, cadê o dinheiro? Não houve planejamento para isso. Por quê? Porque disseram, a gente não sabe lidar com esse negócio de dinheiro, então vamos deixar para lá, né? Deixa para lá. Essa é uma desculpa também muito comum, que não pode acontecer, tá? E talvez você esteja nos ouvindo e fale assim, isso aí não é para mim, porque o que nós ganhamos é o certo para pagar as contas, então não tem nem o que conversar. É só receber o salário e pagar as contas básicas. Mas será que dentro dessas contas básicas não daria para mexer em alguma coisa? Com certeza. Será que não daria para redirecionar, para economizar, para enxugar alguma coisa dessas contas básicas? Porque talvez ela seja básica para você, talvez seja o seu entendimento de ser básica e não aquilo que o Senhor entende como básico. Você já orou a Deus, já buscou em Deus qual é o básico, qual é o necessário realmente para vocês viverem? Para você considerar que isso é o básico, que essas contas que estão sendo pagas são o básico. Eu quero te desafiar a fazer esse exercício. Coloque num papel, pega uma folha de caderno, uma folha A4 e escreva todos os gastos e com ela, olhando para ela, ore a Deus. Ore a Deus e pergunte, Senhor, o que poderia mudar aqui? Tudo que está aqui realmente é necessário? Eu realmente preciso de tudo que está aqui ou eu acho que eu preciso? Faça isso. Faça isso porque você vai se surpreender. Vai mesmo, vai ter uma surpresa. Vai ter uma grande surpresa daquilo que você pode... Nós já fizemos isso várias vezes. Daquilo que você pode planejar, né, pro seu futuro ou ajudar alguém. Daquilo que você pode tirar dessa lista ou daquilo que você pode redirecionar ou incluir nessa lista. Olha, e que você vai perceber que tem coisa, tá? Você vai perceber que tem coisa. A gente fez isso na nossa vida, nós ensinamos casais a fazerem isso na vida deles. E faça isso várias vezes. Casais que nem ganhavam muito, assim, tinham um salário, pouco mais de um salário mínimo, mas que fizeram e perceberam que estavam gastando com coisas que podia deixar de gastar. Não havia necessidade. Nós vivemos um tempo em que nós sustentávamos alguns homens e garotos, moradores de rua, que nós trouxemos para pregar o evangelho, enfim. A história é longa, mas a questão é só para dizer assim, só para contar que
foi um tempo de muita escassez, porque nós realmente sustentávamos esses vários jovens, garotos, homens, de tudo, né? Roupa, higiene pessoal, comida. E então a nossa vida foi bem assim, as nossas finanças ficaram muito, mas muito mais do que enxutas, eu não sei nem o nome para dar. Essa escassez é no sentido escassez porque tudo era dividido e dividido com muitas pessoas. E nós deixamos de comprar e de ter acesso a várias coisas que faziam parte da nossa rotina. E isso não foi por um mês, isso foi por 6 anos. E como nós aprendemos? Como nós aprendemos que nós não precisávamos daquilo? E mesmo depois que esse trabalho acabou e Deus deu outro direcionamento, nós mudamos de lá, né? Isso aconteceu lá em São Luís do Maranhão. Muitas coisas que eram corriqueiras a gente comprar e adquirir não faziam mais parte do nosso hábito e da nossa rotina. E não é porque agora nós tínhamos para adquirir aquilo de novo que nós começamos a adquirir, não. Nós não investimos mais num monte de coisa que a gente investia antes de perceber, antes de aprender que aquilo realmente não era necessário para nós, que nós não precisávamos daquilo para viver como nós pensávamos lá atrás, antes de ter que renunciar a algumas coisas para ajudar outros, né, para dividir com outros aquilo que a gente tinha. Então, ore a Deus, porque talvez você não precisa ter passado por isso, né? Ore, busque em Deus e Ele vai dar a direção, Ele vai te mostrar aquilo que realmente é necessário e aquilo que você pode abrir mão para estar fazendo outra coisa com esse dinheiro. Bom, outra desculpa que os casais usam para não conversar sobre dinheiro é viver a filosofia do Zeca Pagodinho. Sabe qual é? Deixa a vida nos levar, vida leva eu. O cara vai vivendo, deixa. Aí alguns até espiritualizam a coisa, dizendo assim, olha, Jeová Jireh, Deus proverá, deixa a coisa do jeito que tá, não vamos planejar não, né? Deus é o dono do ouro e da prata, e fica espiritualizando a irresponsabilidade. Eu sou filha do rei. Eu sou filho do rei, essas coisas. E aí ele espiritualiza uma irresponsabilidade, não é? Porque o próprio Deus nos deixou a ordem de cuidar. Lembra que Deus diz para o homem que ele deveria cuidar, administrar o jardim, né? A nossa casa, é o nosso jardim, nós precisamos administrar isso aqui. Essa filosofia de que deixa a vida nos levar, né? Deixa o barco correr, Deus sabe, né? Isso é só para dizer o seguinte, eu sou irresponsável, eu não quero mexer com isso. Mas a pessoa se veste com uma capa de espiritualidade, né? De uma fé. Sim. Uma fé bem, não tão maior que um grão de mostarda, porque aí seria tão constrangedor diante da própria palavra, mas ela se veste com um ar de superioridade. E isso nada mais é do que uma meninice espiritual, né? Uma imaturidade espiritual. A última desculpa que eu anotei aqui, que os casais sempre dão, é que é muito chato conversar sobre dinheiro, né? E às vezes olha, para algumas pessoas é chato mesmo esse assunto, de ter que fazer conta, de ter que olhar os boletos, né? De calcular, de código de barra, de banco, essas coisas. Às vezes é chato mesmo o assunto, às vezes é chato. Mas dentro do casamento sempre tem um ou outro, um marido ou a mulher que vão ser mais afeito, vão gostar um pouco mais de lidar com essa situação. E mesmo que seja chato, é preciso falar. Eu, por exemplo, acho muito chato. Eu gosto de organizar,
os dias, né? O que tem que pagar, em qual dia, o que tem mais. É muito chato, Lidar com isso, né? Mas é Pagar necessário. boleto, código de barra, lidar com banco, aplicativo de banco, essas coisas todas. Ué, é chato, mas a gente precisa fazer. Quantas coisas no seu casamento, dentro da sua vida familiar, você faz que é chato, mas tem que fazer, não é? Ensine seus filhos a fazerem também. Eu acho lavar Ensine. a louça chato, mas é preciso fazer, não é? É preciso lavar a louça. É? Tem gente que, no seu trabalho mesmo, no seu emprego, você tem coisas que você vai achar chato, mas tem que fazer. Eu detesto passar roupa, Mas mas tem que fazer. peço Né? a Deus que me dê alegria todas as vezes que eu preciso passar roupa. Então, essa desculpa não cola, não tem razão, né, de ser. A gente pode falar um negócio de, a gente não discute sobre dinheiro porque é chato. Chato vai ser depois quando a dívida chegar, as dívidas chegarem porque vocês não sentaram para conversar com o dinheiro. Aí vai ser chato. Tem que pagar tudo aquilo, né? É importante a gente olhar para essas coisas todas, né? Essas questões que nós achamos chato, que nós fugimos de trazer para crescer no casamento. Isso tudo faz parte da santificação também. Coisas técnicas, vamos dizer assim, fazem parte do processo de santificação. Deus usa todas essas coisas chatas, essas renúncias, esse planejamento. Deus usa todas as coisas para nos fazer mais parecidos com Jesus. Todas as coisas cooperam Isso. para o bem daqueles que amam a Deus. Até isso. Até isso, sentar para planejar. Né? Às vezes a gente olha para a nossa rotina, para o nosso dia a dia e tenta departamentalizar, né, as áreas da nossa vida como se fora do meu momento devocional, do meu momento de leitura da Bíblia, oração, fora do culto doméstico, são amenidades, são questões técnicas. Não, Deus está observando e está se importando e está usando cada uma das circunstâncias e das situações do nosso dia. Bom já eu avançamos, né, no tempo. Para encerrar, deixa eu só ler algumas estatísticas, aqui a gente encerra. Sobre dinheiro, são estatísticas do IBGE, né? Disse lá que 46% dos casais brasileiros brigam por causa de dinheiro. 46%, quase 50% dos casais têm discussões por causa de dinheiro. Diz mais a pesquisa do IBGE de 2020. 51% dos casais culpam o outro pela crise, né? A crise não é nossa, é dele, é ela, o problema é ela. Tipo Adão com Eva no paraíso. Senhor, a mulher que o Senhor me deu foi que me deu o fruto, né? Tipo, não é igualzinho. Igualzinho. 51%, tá, dos casais culpam o outro pela crise financeira. 15% dos casais acham que não se deve conversar sobre dinheiro. 15% acham, daqueles que foram entrevistados, né? Acham que não se deve conversar sobre dinheiro. E 57% dos casais se divorciam por causa de dinheiro. 57% dos divórcios que aconteceram no Brasil em 2020 foram por causa de dinheiro, mais da metade. Quando a gente fala por causa do dinheiro, é o que aparece, né? Mas o que está por trás disso? Sim. É o egoísmo. Eu quero fazer o que eu quero, você quer fazer o que você quer, eu tenho meu dinheiro, você tem o seu dinheiro e eu vou ser feliz. Se eu não consigo ser feliz com você, eu não dependo de você, eu vou fazer o que eu quero para ser feliz com o meu dinheiro e tchau. Nada disso tem a ver com a palavra de Deus,
para o casamento. Nada disso tem a ver com a palavra de Deus para você ser mais parecido com Jesus. Nada disso tem nada a ver com o que Deus pensa para nós, com o objetivo que Ele tem para a criação, para os filhos dele. Nada. Completamente fora do padrão divino, dos planos de Deus. E mais uma vez, os desejos do mundo, os desejos do meu coração estão norteando a minha vida e a sua vida. Por isso, se alimente da palavra de Deus, busque a Deus em oração. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dá-me um coração obediente a ti, desejoso de te obedecer.